Alguns maridos têm um amigo que é o pesadelo das esposas. Aquele amigo que bebe, joga, é mulherengo, desonesto e leva o marido delas para o mau caminho. Elas ficam pé da vida quando descobrem que o marido saiu com o cara. Mas o marido tenta defendê-lo. Ah, amor, ele mudou, agora ele parou de beber, tá bonzinho. Mentira, né? Aí a esposa fica louca, surta, dá bronca, porque ela sabe que no fundo o marido é igual a esse vagabundo. Ou pelo menos quer ser. É exatamente isso que está acontecendo agora. Lula é o marido que fica saindo com o Maduro e o defendendo. E a Globo News é a esposa. Ama o Lula, mas sabe que vai dar merda se os dois amigos continuarem sendo vistos juntos. Hoje o casal Lula-Maduro voltou a chamar a atenção, de uma forma negativa, claro. Tudo começou quando o Bebum de Garanhuns se declarou feliz com a marcação de uma data para a eleição da Venezuela. O senhor confia que vai ser justa a eleição lá? Olha, mesmo, o que eles me disseram na reunião que eu tive na CELAC é que vão convidar olheiros, sabe, do mundo inteiro. Pronto, o presidente chegou, gente, o primeiro-ministro chegou. Mas se o candidato à oposição tiver o mesmo comportamento que o nosso aqui, sabe, nada vale. Obrigado. Mas se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento da oposição daqui, nada vale. Ou seja, para o Gambá do Guarujá é justificável que ele atue como Maduro contra os seus opositores aqui. O Lula quer basicamente escolher a oposição. Só concorre comigo quem eu quiser. Que bonita a democracia do Partido Único. Mas não ficou só nisso. Logo depois, a besta de 9 dedos pediu pra gente dar uma chance pro miguxo Maduro. Agora, a gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem. Porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições, para que a gente possa julgar se ela foi democrática, se ela foi decente. Lula falando em presunção de inocência é uma piada de mau gosto. Engraçado, no caso do aeroporto de Roma com o Xandão, o Satanaine não se importou com presunção de inocência e chamou a família Mantovani de animais selvagens. Pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Ao pedir presunção de inocência para a ditadura desumana da Venezuela, Stalin Inácio basicamente está dizendo que a gente tem que dar um voto de confiança para os narcotraficantes e tiranos que mandam em tudo na Venezuela. Ele quer que a gente acredite que, dessa vez, esses monstros vão comandar eleições livres, mesmo depois de terem fraudado todas as eleições anteriores. Isso para não falar na censura, perseguição e morte de opositores nos últimos 20 anos. É muita cara de pau. Aliás, foi tanta cara de pau que até os capachos dele na Globo News se revoltaram. Merval. Isso é um assinte. Porque todo mundo sabe que a eleição não tem legitimidade, não tem candidato de oposição. A oposição foi proibida de disputar. Maria Corina, que era uma candidata forte, está proibida. Então não é possível que o Lula não saiba. É evidente que ele sabe que a eleição já de largada não é correta, não é legítima. Não pode fazer esse comentário. De que eleição ele está falando, né, Dapi? Não, demonstra não acompanhar a Venezuela ou preferir não acompanhar, porque como uma eleição que você não tem a liberdade dos candidatos se realmente se colocarem, que a justiça venezuelana, que é toda infiltrada pelo chavismo, derruba sucessivas vezes. Marca a eleição no dia do aniversário do Chaves e acha bonito isso? Acha que isso não tem nenhum tipo de mensagem? O curioso caso dos jornalistas que ficam indignados com os absurdos que acontecem na Venezuela, mas acham normal o que acontece no Brasil.
Eu nunca vi tanta gagueira num programa jornalístico como eu vejo na Globo News. Parece aqueles trabalhos de primeiro semestre de faculdade. Dá medo falar mal do chefe, né? Lula não pode ver um ditador que sai correndo para apoiar. Ninguém cai mais na história do bom selvagem, que o cara é inocente e se deixa enganar. É óbvio que o Lula sabe o que acontece na Venezuela e não só sabe, como também tenta reproduzir aqui. E se eu, um Zé Ninguém com uma câmera e um microfone, sempre soube que iria acabar assim, como é que os jornalistas profissionais da Globo News não sabiam? Claro que sabiam. São cúmplices do que acontece na Venezuela e do que está acontecendo no Brasil, que é uma Venezuela 2.0. O Maduro está contando com Lula para enganar o mundo sobre eleições livres na Venezuela. Essa dobradinha satânica não é novidade. O próprio Hugo Chávez já disse que Lula foi um dos responsáveis por sua chegada ao poder no âmbito do Fórum de São Paulo. O PT atua desde o começo dos anos 2000 para apoiar e dar legitimidade aos bandidos que instalaram uma ditadura na Venezuela e destruíram o país. Lula chegou até a mandar seus marqueteiros para ajudarem na campanha de Maduro logo após a morte do Chávez. Aliás, o próprio Bebum participou da campanha, gravando mensagens de apoio a Maduro, mesmo estando em recuperação após um tratamento contra um câncer na garganta. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente. É a Venezuela que Chávez sonhou. E segundo a delação premiada, a grana de propina de construtoras brasileiras foi usada para pagar o serviço dos marqueteiros. Ou seja, a fome, as mortes e a censura causadas pela ditadura venezuelana têm o DNA do PT. Lula tem sangue venezuelano em seus 9 dedos. Só a Globo News que está surpresa com isso. Por isso é óbvio que Lula vai atuar agora para dar legitimidade a mais uma farsa eleitoral na terra de Maduro. Uma farsa eleitoral em que a principal candidata da oposição está impedida de concorrer pelo regime. Maduro quer fazer esse teatro para que os países civilizados retirem as sanções contra a Venezuela. Nada mais que isso. E conta com a ajuda do Brasil, comandado pelo Bebum, para tentar enganar o resto do mundo. Pior do que isso, as eleições do Brasil em 2026 têm tudo para serem iguais às eleições na Venezuela em 2024. Como disse o Merval, é um assinte o Lula se fazer de desentendido sobre o que acontece na Venezuela. Mas também é um assinte o pessoal da Globo News se fazer de desentendido sobre o que acontece no Brasil. 2 cínicos que abraçam ditadores. Vocês se merecem. Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.